Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui dos estúdios do Educa Recife para a transmissão dessa aula e eu conto aqui com Elaine, a nossa intérprete, a professora Viviane Santos, que está fazendo a interatividade no chat. Ela vai dar um alô para vocês agora. Oi, gente, eu já estou aqui, ó, prontinha, conectada e ansiosa, não só pela participação de vocês aqui na aula, mas também para assistir a aula que a professora Adriana preparou para a gente, sobre esse assunto que eu sei que vocês aí gostam muito, gostam de ler mangá e ler histórias em quadrinhos e também assistir animes na TV, né? Então a gente vai conversar mais um pouquinho sobre os mangás hoje também. Pois é, pessoal, então a nossa aula está começando. Ela é a continuidade do conteúdo Narrativas de Histórias em Quadrinhos Japonesa. Então, se loga aí, tá? Se você está pelo celular, se loga aí no aplicativo imediatamente. E se você está em casa, assistindo pela TV, é outra forma, né, de você acessar essa aula. E aí é necessário a compreensão, o apoio de todos que estão na casa nesse momento. E aí nem sempre há aquela disponibilidade de TV. E uma TV para cada um assistir um programa. Então é necessário contar com esse apoio da família, que é tão importante. Então reforço mais uma vez esse apoio, essa parceria e vamos juntos. Então esse é o momento de preparar o material, se organizar, anota aquilo que é importante. Essa aula é mais divertida, não é? Porque trata das histórias em quadrinhos. Mas também eu sei que nem todos gostam de histórias em quadrinhos. As pessoas são livres, você é livre para gostar daquilo que você quiser. Mas é um conteúdo e a maioria, pelas últimas aulas, a maioria dos nossos alunos falaram que gostam, que leem história em quadrinhos, gostam de também fazer os desenhos das histórias em quadrinhos japonesas. E aí estamos aprendendo mais um pouco sobre como surgiu as histórias em quadrinhos japonesas. Então vamos seguindo, vamos revisar o conceito, não é, dessa origem, como foi que surgiu os mangás. Então os mangás tiveram origem através do teatro das sombras, Oricon Shuatsu, que na época feudal percorria diversos vilarejos contando lendas por meio de fantoches. Então é bem interessante porque essa origem das histórias em quadrinhos japonesas é bem parecida com outros gêneros. E aí, quando estamos pensando sobre esta origem das histórias em quadrinhos japonesa que começa, não é? Eles começam percorrendo diversos vilarejos e contando histórias. E aí temos outros gêneros que têm também toda essa história, não é? Esse começo. E aí é interessante pensarmos, temos o cordel que começou assim, sendo contado, não é, por músicos. E aí nós temos também as histórias como o gênero de lenda, conto também foi sendo disseminados, contados por pessoas em diversos lugares, vilarejos, onde não existia tantas pessoas escolarizadas e as pessoas começavam a conhecer a história a partir da contação de histórias. E aí é interessante porque nesse período aqui não existia ainda essa propagação, não é, de histórias escritas. E aí se começa a escrever toda essa história, e aí de formas diferentes, quadrinhos diferentes, como falei com vocês, e estamos revisando também esse conteúdo, formatos, né? Começam a se perceber a forma que fala, as expressões dos sentimentos. Então é tudo novo nesse início aqui. Hoje para nós já está tudo pronto. E aí vamos seguindo. O mangá corresponde a quase 40% dos livros e revistas vendidos no Japão. Então nós percebemos que nos países de primeiro mundo a leitura é muito bem-vinda, não é? Só que aqui nós temos que quase
metade, não é? 40% aqui dos livros vendidos, não é? São histórias em quadrinhos. Interessante isso, não é? Então, lá onde surge, é muito bem aceita. Aqui no Brasil, o índice de leitura, já mostramos em outras aulas, que não é tão alto assim. E aí nós precisamos engajar, nós precisamos participar, lendo. Então, como professora, educadora, aprendiz como vocês também, não é? Toda a nossa vida nós temos que estar nessa posição de aprendizes. Nós precisamos aprender mais, aprender a aprender todo dia. Então, eu gostaria de incentivar vocês à leitura, como sempre faço. Então, leiam, releiam, não é? Escrevam, reescrevam. Então, as histórias e quadrinhos, elas são justamente para isso, para vocês lerem, criar outras histórias. Então, lá no Japão, que é um país de primeiro mundo, eles leem muito. O nosso índice como brasileiro de leitura não é tão alto assim. E aí precisamos aproveitar os livros que tem na biblioteca, comprar aqueles livros quando acontece a Bienal, não é? Que tem bastante livros em promoção. Então é bem legal, não é? Investir em livros é sempre um ato muito sério, não é? É uma escolha que temos que fazer, porque os livros nos ajudam muito. Então, vamos seguindo. Isso pode ter como explicação o antigo gosto que os japoneses têm por arte visual, comprovado pelos rolos de pintura. É makimono, não é o nome dado lá na língua japonesa, que contavam histórias misturando ilustrações e textos existentes desde o século VIII depois de Cristo. Então nós temos aqui, não é, uma informação que eles já gostavam de pinturas, de desenhos. E aí as histórias em quadrinhos entram aí fazendo o seu papel, não é? Ainda mais contribuindo para que eles pratiquem essa arte e vivenciem tudo isso. O formato atual do mangá surgiu no início do século XX, sob a influência de revistas vindas do Ocidente. Então, e aí outra informação que nós temos, que esse formato de mangá, não é, das histórias em quadrinhos, os mangás eles também tiveram uma influência daqui, não é, do Ocidente. Então, vocês sabem que o Japão, não é Oriente, aqui nós somos ocidentais, não é? Eles são orientais, nós somos ocidentais. E aí é interessante porque, a partir desse momento, existe uma influência maior. Professora Viviane, quer falar um pouquinho sobre isso? O Japão, ele sofreu, sim, influência da Europa para a construção dos desenhos, né, da parte artística do mangá. Eu falei sobre isso também em outra aula aqui com vocês podem também dar uma olhadinha e pesquisar sobre isso, né. É interessante quando você para pensar, o consumo de mangá é muito alto lá no Japão. Realmente, como a professora estava falando, 40% da produção escrita é feita de mangás, então é bastante coisa. Quando a gente para pensar que aqui no Brasil, as histórias em quadrinhos funcionam majoritariamente para criança. Essa ideia não existe lá no Japão. Todo mundo, em qualquer idade, pode consumir mangás, né? Isso é um fator histórico, porque na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão estava envolvido ali no conflito, sobravam poucas opções de lazer, estava todo mundo com dinheiro escasso, envolvido na guerra. Então, uma das poucas opções artísticas que sobrou foi o mangá. Então, ele é historicamente muito importante para a população do Japão por causa disso também. No Brasil, a gente não tem a mesma história com relação às histórias em quadrinhos, né? A gente não tem, assim, uma disseminação para as pessoas adultas também, como aconteceu no Japão. Mas, nos últimos anos, no Brasil, vem acontecendo um movimento de tornar os romances, que são clássicos para a história da literatura nacional. Então, a gente pega Machado de Assis, José de Alencar, os escritores que são clássicos da nossa literatura, e transforma as histórias
em histórias em quadrinhos. Eu acho que essa adaptação seria uma tentativa de aproximar as histórias em quadrinhos de um público mais velho, que possa também se interessar por essa arte de misturar texto com desenho, né, com gravura. E falando um pouquinho sobre os comentários, professora, tem bastante gente aqui no chat, né? E o Miguel me falou que acompanhou todas as aulas essa semana e eu fiquei muito feliz com a participação do Miguel, muito obrigada. Ele falou também que tem que ler mais, provavelmente, porque aí você tinha falado que a gente não lê muito, né? Então, ele está aqui tomando consciência de que aos pouquinhos, Miguel, depois que você descobriu o que você gosta de ler, se é história em quadrinhos, se é um romance, se é um fábula, um conto, e aí aos pouquinhos você vai criando esse hábito, porque né, a gente não nasce fazendo tudo, a gente vai aprendendo e descobrindo as coisas que a gente gosta ao longo da vida. Então, vá lá. Miguel, olha, eu ganhei o meu dia hoje em ouvir que você, a professora Viviane, falar que você gosta de ler e se conscientiza que precisa de ler mais. Então, isso é um início maravilhoso. Então, continua lendo, Miguel, porque você tem muito a ganhar com toda essa atitude, tá bom? Então, vamos seguindo. Osamu Tezuka foi o primeiro mangaka, não é? O desenhista de mangá. Mas foi o que delineou o mangá moderno, considerado o deus do mangá. Ele importou a linguagem do cinema para o papel com mais dinamismo e ação. Criou a imagem dos olhos grandes, os cabelos espetados. E aí, vocês percebem aí nessa palavra, cabelos espetados, e escritos, não é, dessa forma, cabelos lisos, não é, porque os cabelos parece que estão arrepiados, não é, então são os sinônimos de espetado, sinônimo de arrepiado, né, o cabelo do japonês é assim um pouco, né, arrepiado, então isso não é nenhuma, é a forma que foi escrita, tá, pessoal? Então é interessante porque traz a forma do desenho, traz uma característica própria do mangá, e esse deus do mangá, esse cara aqui que é o desenhista, não é? Aquele autor, aquele criador dos desenhos do mangá, ele dá uma característica própria a esses personagens. E hoje, nesse momento pandêmico, onde as aulas se tornam online, não é? Pelo Meet, é bem interessante contarmos essa experiência, porque a maioria, muitas, quase a maioria, vou falar assim, dos perfis, né, tem um Naruto lá. Então, eu lembrei que isso significa que muitos adolescentes leem histórias em quadrinhos japonesas e gostam do Naruto. Então, Naruto é um dos personagens das histórias dos mangás, né, que existe. Então, vamos seguindo. Além disso, Osamu Tezuka acrescentou as onomatopeias. Então, como falei já para vocês, repetindo, as onomatopeias estão presentes também nos mangás, representando o barulho das portas, o tilintar, não é, de algum sino, não é, que tem, o tic-toc e tantas outras expressões que são representadas, não é, pelas onomatopeias, que estão também presentes nesse gênero. Temos também as linhas de movimento e recursos gráficos para aumentar a dramaticidade das cenas. Então, cada desenho representa uma cena da história. E aí vem composto por elementos que dentro do gênero tem um grande significado. E aí é bem interessante percebermos, não é, o barulho, como se fosse raios, né? Barulho estridente. Então, tudo isso é desenhado por este criador. Além da contribuição visual, as histórias em quadrinhos de Tezuka viraram clássicos para trazerem temas profundos como a valorização da vida. Interessante, né, pessoal? Em uma história em quadrinho, ele trata sobre um tema
tão importante, que é a valorização da vida. E isso é muito importante. Alerta sobre a consequência da intolerância e o perigo do avanço científico sem controle. E aí é interessante, porque nos nossos dias de hoje, você lê uma história em quadrinho que trata de tema importante como esse, não é? A valorização da vida, as consequências da intolerância, traz para a gente o quê? Uma reflexão. Então, se você lê um gênero importante que desperta a sociedade para valorizar a vida, não é? A importância da vida, a consequência da intolerância. Então, a intolerância, seja ela qual for, de gênero, religiosa, seja ela qual for, pessoal, ela é muito prejudicial. E as consequências são terríveis, principalmente as consequências emocionais. E todos os dias precisamos lembrar, refletir e lutar contra isso, tendo atitudes contrárias a tudo isso. Isso é muito importante e deve ser vivenciado dentro da família, dentro da escola, dentro do nosso ambiente de trabalho. Devemos vivenciar isso diariamente, independente das nossas crenças, das nossas ideologias. Precisamos o tempo todo praticar o respeito. E o respeito é tudo, não é mesmo? Espero que vocês concordem com isso. E a partir desse despertamento, venhamos mudar, não é? As nossas atitudes e vivenciar situações bem mais leves e agradáveis. Isso é muito legal. Então, os perigos do avanço científico. E aí, será que vocês têm lido e têm percebido esse avanço da ciência, não é? Então, a cada ano que se passa, cada década, há um avanço enorme da ciência, há um avanço tecnológico e com isso, não é? Tem as melhorias, os benefícios, mas com isso também tem também toda uma carga de perigo. E aí a ciência avança e tem que avançar com muita responsabilidade para não destruir aquilo que temos de bom, não é, pessoal, na natureza, no ser humano. E aí devemos sempre prezar pelo bem-estar de tudo e de todos. Então, essa visão tem que prevalecer no mundo, não é verdade? Então, vamos seguindo. Também foi um dos precursores da animação japonesa. Pronúncia anime, fundando o seu próprio estúdio em 1961. Suas principais histórias são, vamos conhecer, não é? Essas histórias. Então, é interessante, não é? Porque a anime, não é? Ele funda, ele cria, não é? Dá esse nome. Ele cria o seu próprio estúdio em 1961, faz muito tempo. E ele criou algumas histórias que nós vamos conhecer agora, como Kimba, o Leão Branco, em 1950. Então, bem antes dele criar o seu estúdio, não é? Ele cria essa história, não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, fica aí a sugestão para vocês lerem, não é? Miguel e os demais que estão aqui na aula. Nós temos também Astro Boy, foi criado, olha, em 1952. Então, são histórias antigas, não é? E aí hoje já tem outras mais novas, como o Naruto e outras que existem. Mas essa aqui é bem antiga. Mas é interessante pesquisar sobre essas histórias antigas. Tem a Princesa e o Cavaleiro, foi de 1953. O mangá e o ensino no Japão. Então, o mangá ele também é usado no Japão para ajudar na didática, nesse momento pedagógico dentro da escola. No Japão, a indústria de mangás é tão popular que consome cerca de 50% de todo o papel utilizado no país. Olha só, minha gente. 40% dos livros vendidos são mangás no Japão.
E aí vocês percebem que é utilizado 50% do papel para mangás. Então, vocês percebem que bate aí a informação. Então, existe uma necessidade, não é? Nós vemos que existe uma valorização e uma necessidade de imprimir mais mangás, porque é utilizado em todas as escolas no Japão. Então, o mangá está presente dentro do ensino no Japão. Então, essa é uma informação muito boa e que precisa, não é, tomar uma dimensão bem maior aqui no Brasil, nas nossas escolas também. Fica a dica aí, não é? E aí, o que podemos fazer, nós vamos fazendo, trazendo para dentro da nossa sala de aula um gênero como esse. As edições, a maioria semanal, são vendidas a preço bastante baixos e cada uma tem de 400 a 500 páginas, com cerca de 20 histórias de autores diferentes. Olha só, pessoal, imagina aí uma revista, um livro de mangá com 400 a 500 páginas. Então, é para leitor que ama comer livros, não é? Com 20 histórias. Então, essas histórias não são curtinhas, são histórias, não é, fantásticas, legais, e que os leitores degustam essa leitura, não é? Aproveita, não é? E tem leitura, porque um livro com 400 páginas, 500 páginas, 600 páginas, para um leitor iniciante, é um pouco assim, né? Assustador. Mas quando esse leitor ele já tem uma trilha, uma caminhada, não é? E percorrida de leitura, ele lê rapidinho. Não passa um mês com o livro. Já lê, já quer mais outro que tenha mais 500 páginas. Então, isso é muito legal. Incentivo vocês a lerem. Professora Adriana, Sim, se me Vivi. permite a inferência. E eu acho que é justamente por isso que o consumo de papel acaba sendo tão alto, né? Porque, veja, a gente tem, na narrativa, em formato de romance, de conto, de fábula, a gente vai ter uma descrição maior do texto. Nos mangás, os textos estão sempre acompanhados de desenhos, tanto nos mangás, quanto nas histórias em quadrinhos, quanto nos comic books, que são as adaptações de HQs para a internet também. Então, veja, toda vez que uma história dessa é feita, né, vamos pegar uma saga. Uma saga, na literatura, é feita a partir de 4 livros. Então, a gente tem 4 livros de 300 páginas, cara. Então, mesmo assim, é uma quantidade reduzida. Quando a gente vai fazer um mangá, e esse mangá tem 20 histórias, então, fica uma coleção enorme e muito papel acaba sendo utilizado para a fabricação de uma coletânea só de mangá. E qual seria a adaptação para isso, Vivi? São os livros digitais, né? Hoje em dia já existe uma produção de mangás digitalizados, de comic books que são feitos para leitura apenas em formato digital, no computador, no tablet, etc. E com isso, sem usar tanto papel, estamos também, né, professora Viviane, protegendo de certa forma o meio ambiente. Então, o livro digital, a revista digital, hoje faz esse papel. Então, vamos ler, não é? Não, é diferente ler, folhear o livro. É diferente de você abrir lá o seu tablet, o seu computador, o seu celular e começar a ler. Mas é uma opção, e uma opção que, de certa forma, protege o meio ambiente. Então, vamos lá. Há também uma forte segmentação por sexo e faixa etária dos 3 anos à terceira idade, de forma que os traços e os efeitos visuais variam conforme o público-alvo. Então, vocês percebem aí do adolescente, da criança, às pessoas, ao idoso da terceira idade, eles curtem, eles vivenciam a história em quadrinhos japonesa. O shoujo mangá, por exemplo, endereçado às meninas adolescentes, apresentam histórias românticas, com traços e efeitos visuais bem mais delicados e leves que o shounen mangá, especializado em histórias de aventura para os meninos da mesma idade. Então, vocês percebem aí que existe, não é? Mangás para as meninas e também para os meninos.
Uma parte bastante representativa do segmentado mercado é direcionada às edições de cunho educativo, como eu já falei, que os mangás são vivenciados dentro das escolas, publicadas conforme o calendário escolar dos conteúdos. Que legal, não é? Então, cada conteúdo, exemplo, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, é editado, não é? Saem essas edições que ajudam nesses conteúdos, não é? Seguindo o calendário escolar. Bem legal, né, pessoal? Os mangás tornaram-se, inclusive, ferramentas fundamentais no ensino da língua japonesa, da educação infantil ao ensino médio. Vocês estão vendo que ele protagoniza, não é, o ensino da língua japonesa. É que os ideogramas necessitam de décadas de ensino até serem totalmente compreendidos. E para auxiliar esse processo de aprendizagem, os mangás colocam um sistema silábico japonês ao lado dos ideogramas, ensinando o leitor a pronunciá-lo. Então, vejam só a participação desse gênero. E também um número considerável de mangás de muito sucesso voltados ao ensino de ciência e de história. Então, não só o ensino da língua japonesa, como também o ensino de ciência e história, não é? Então, legal, o Jidai Monomangá, que relata eventos e personagens históricos do país com grande riqueza de detalhes, é praticamente uma indústria à parte. Nos mangás direcionados ao ensino de física, biologia e química, os personagens também explicam com linguagem acessível vários assuntos da matéria. Agora é sua vez. Então, construa um anime abordando as questões ambientais atuais. Então, nós vamos, nesse momento, nos despedir, não é, de vocês. A professora Viviane vai aí dar um tchauzinho, porque o nosso tempo já terminou, está terminando. Calma aí. Oi, gente, foi massa fazer o chat com vocês. É bom, a professora estava falando da importância dos mangás lá no Japão para a educação. É bom lembrar que os japoneses eles precisam ser alfabetizados em 3 alfabetos diferentes. Então, os mangás eles auxiliam também porque a organização do alfabeto é diferente, tem toda uma questão de precisar ser realmente um desenho, né? Os caracteres são desenhos, é diferente das letras que a gente utiliza aqui. Então, a habilidade de desenhar lá no Japão também é útil para que se consiga escrever, tá certo? Foi um prazer ficar aqui com vocês durante esse chat. A gente se vê na próxima aula. Então é isso, pessoal. Um abração. Até mais.